Alô galera, bom dia. Fazendo um vídeo legal que eu gostaria que nos comentários do vídeo vocês deixassem a experiência de vocês, os comentários de vocês, porque esse vídeo ele é legal para discutirmos sobre o que é ser programador. Hoje em dia eu vejo muita gente levantando questões sobre tem programador e tem copiador de código, tem o cara que aprendeu mal aprendido e pererê pororô. Vamos lá. Lembrando sempre, tá, gente? O meu ponto de vista, por isso que eu gostaria do ponto de vista de vocês também no vídeo nas descrições do vídeo, para se vocês concordam, discordam, um pouco do ponto de vista de vocês, porque hoje eu tenho visto, como eu sou instrutor, como eu desenvolvo um projeto nas comunidades, e eu já estou há muito tempo nas comunidades e realizando coisas. Desde 2006 eu realizo coisas open sources, eu trabalho com emuladores de jogos, eu desenvolvi códigos e botei na internet para todo mundo, igual códigos da GP Commons para Delphi, coisas para Object Pascal. E o interessante é que isso fala um pouco do o nosso destino como programador. Um exemplo disso, tá? Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sei mais ou menos 10 a 11 linguagens de programação. Eu escolhi o Assembly, o C++ e o Object Pascal como minhas linguagens base e de desenvolvimento para tudo que eu faço, tá, gente? Porque eu gosto muito de compiladores. Sou uma pessoa que estou indo para a web agora, tanto que eu estou usando o nosso Web Pascal do Hash Dataware. E no nosso Web Pascal eu faço as coisas da forma, como muitos dizem, ser arcaica, porque eu gosto de usar o HTML e o JavaScript em sua essência. Eu não estou usando ainda outras IDEs e frameworks. Eu não gostei muito da forma do PHP antigo. Hoje existem frameworks que tornou o PHP muito flexível e também vou tocar nesse ponto porque isso é interessante. Nós, como programadores, temos que avaliar aquilo que beneficia o que vamos fazer. Antigamente, quando eu comecei há 30 anos atrás, foi até engraçado que na época, quando você sabia bem uma linguagem de programação, você era um super programador. Então, um programador bom de COBOL era um super programador. Hoje em dia, esse mesmo programador bom de COBOL não se considera nem um programador às vezes. Não todos os casos, tá, gente? Eu estou exemplificando pelos próprios programadores de COBOL que eu conheço. Hoje, um clipeiro, ele não se considera um programador bom, porque ele não está atualizado. Mas essa é a diferença. Exemplo, para um clipeiro, o clipper hoje ele ainda é mantido. Ele também tem uma ideia nova que é mantida. E sobre os aspectos da velha, né, que quem quiser pode olhar na internet aí, que ainda existe. COBOL tem o visual COBOL. Dataflex tem o visual Dataflex. E essas coisas se mantiveram atualizadas à medida do tempo, mas não significa que o cara não é um bom programador. Ele só não está atualizado para aquilo que ele quer usar. Então é igual aquela história. Eu, como programador de hardwares e como programador considerado das antigas, é até engraçado, porque eu vejo hoje as pessoas criticarem elas mesmas por aquilo que elas não fazem atualmente. Beleza? Beleza. Mas um exemplo prático. Eu tenho um amigo que ele é um excelente programador Assembly. Ele é meu mentor de Assembly. E tudo que eu tenho uma dúvida drástica, eu sento com ele e converso. E ele é um puta programador. Ele é bom de Pascal, ele é bom de C++, ele é bom de Assembly. E quando eu falo com ele, ele fala: Porra, mas você é o melhor programador que eu conheço.
é versátil, consegue aprender qualquer coisa. Eu tô velho, eu não consigo mais aprender nada novo, mas isso não o desqualifica como um excelente programador. Eu, ao meu ver, acho que a essência da programação, ela sempre é a mesma. Tanto que me foi ensinado há anos atrás que todas as linguagens de programação fazem o que você quer. Basta você conhecer como fazer. Isso era um fato para se aprender linguagens de programação. Então, a exemplo do que eu gosto hoje muito do Assembly, C++, do Object Pascal. No Object Pascal tem usado muito o compilador Lazarus, que eu gosto muito, o Free Pascal, né? Com a ideia Lazarus, eu gosto muito. O Delphi 7 eu sempre vou usar. O Delphi Berlim é um que eu uso para fazer aula de vídeo, essas coisas assim, mas eu não tenho usado mais Delphi nas coisas, tá? Não por causa do Delphi em si, mas mais por causa do sistema de licenciamento que eu sempre vou achar escroto, não tem jeito. E isso daí é de comum acordo em todas as comunidades. Pode vir gente aí falando, não, mas isso, mas aquilo. É escroto. Por que é escroto? Porque acharca as pessoas e porque coloca vocês num casulo. Você sabe o que, que parece o sistema de licenciamento do Delphi hoje? Parece a Nintendo nos anos 80. A Nintendo ela tinha um sistema na época de licenciamento para você poder desenvolver cartuchos para o Nintendo 8 bits. Que qual era esse licenciamento? Era chamado exclusividade. E essa exclusividade funcionava bem assim. Eu, Capcom, desenvolvedora, nem o meu próprio cartucho eu faria. Quem é que distribuía os meus cartuchos era a Nintendo. Tanto que a única empresa que tinha cartuchos originais, mas não eram distribuídos pela Nintendo, era uma empresa chamada Tengen. O resto, todas as empresas tinham que distribuir pela Nintendo. E isso fez a Nintendo monopolizar o mercado. Só que a Embarcadero não tem força para monopolizar o mercado. Por quê? Porque as linguagens de programação, além de serem difundidas a tal ponto de existirem N linguagens de programação, os usuários de hoje em dia não são mais otários. Então, um exemplo básico disso. O FMX ele funciona entre aspas em vários ambientes, mas tem um monte de problemas com alguns aparelhos, tem problemas no Live Binds, que é uma merda. Isso aí já é mais do que divulgado, tanto que as pessoas usam FMX e evitam Live Binds, né, para poder fazer o seu funcionamento. E a embarcadeira ainda mascara como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. Você vê o pessoal da embarcadeira, MVPs e todo mundo aí que apoia embarcadeiro apresentar o produto como se o produto fosse bom, e não é. E a licença é escrota porque cobra caro por um produto ruim. Isso que é ruim, é um produto não lapidado, a empresa ela não dedica o foco ao usuário final, ela dedica o foco a ganhar dinheiro, porque senão aquilo que o usuário final pede ela faria, ela não faz, ela se preocupa mais em dar aquilo que ela acha que vocês precisam do que aquilo que vocês realmente querem, e isso que eu acho escroto. Porém, existem outras empresas também que cometem os mesmos erros escrotos. Um exemplo, a Oracle. A Oracle ela é dona do Java, que comprou da Sun na época, comprou a Sun inteira na época, né? Porque na época ela tinha desculpa que a Sun ela ia posicionar a Oracle melhor com os servidores Sun e foi acabando e transformando o portfólio dela em mercadorias e mercadorias e mercadorias. Hoje você tem que ter licença para Java, você tem que ter um monte de coisa que foi disseminado na época como free, nunca foi. É como o MySQL e coisas que o mercado vai fazendo essas empresas que querem ganhar muito dinheiro, se aproveitar de oportunidades para monopolizar. E isso é ruim, porque você trava o conhecimento. E quando você trava o conhecimento, você mata o programador. Aí que vem aquela história do começo do vídeo. O programador de internet, que é o programador que às vezes ele só sai recortando código, ele precisa de resolver um problema.
ele está entrando numa área que ele não conhece, beleza, beleza. Mas eu, como programador, sempre fui instruído na época a obter pelo menos o conhecimento básico antes de começar a me aventurar em uma área. E a gente vê muito isso hoje, que as pessoas não estão adquirindo conhecimento básico. Elas pegam um conhecimento raso da faculdade, mega raso da faculdade, porque as faculdades não trazem conhecimento de linguagem de programação, elas trazem um conhecimento raso. Para você poder ter um conhecimento melhor, você tem que fazer uma pós-graduação, um doutorado, e isso leva muito tempo. Então você tem um conhecimento raso, e isso é ruim. Antigamente tinham-se os cursos de informática, que eram melhores do que o conhecimento da faculdade, porque ensinavam pelo menos o básico. Eu mesmo dei aula na Data Control, a gente ensinava pelo menos o básico, e o nosso curso avançado a gente ensinava coisas legais. Então, se você olhar, você em 6 meses a um ano conseguia pelo menos entrar mais preparado no mercado de trabalho, justamente porque não tinha internet difundida. Então, você tinha que ter um conhecimento básico para programar. E hoje em dia as pessoas não têm nem esse conhecimento básico para programar. E isso tem destruído os próprios sistemas, porque eles se tornam a chamada colcha de retalhos. A pessoa sai copiando coisas da internet, enfiando no sistema. Ela passa a usar coisas que não sabe se vai funcionar porque fulano disse que fulano disse que fulano disse. E aí quando chega lá na frente não funciona. Entendeu? Então são variantes ruins de opções poucas para quem não tem o conhecimento. Então eu como programador, eu recomendo a todos buscar o conhecimento básico. O conhecimento básico não está no curso de A, B, X ou Y, que hoje o pessoal está muito nisso daí também. Fazendo um monte de curso para ganhar dinheiro. Curso disso, curso daquilo outro. Que na época as escolas de informática, elas com um curso só te apresentavam isso daí, que eles estão dividindo em vários cursos e metendo a faca no bucho de vocês e rodando. Porque eles pegam partes do conhecimento, dividem em cursos, que se vocês somarem no final, 5, 6 mil de cursos, para um curso na época de informática você pagava 300, 500 reais. Então é uma questão, e detalhe, que esses vídeos de cursos, às vezes, são ruins também, porque a pessoa compra um e não compra o outro, por limitações financeiras ou por outras limitações, e acabam deixando de ter aquele embasamento que ela precisaria. E com esse de me disse, fulano me disse que isso é bom, fulano me disse que aquilo ali presta, isso acaba devastando o conhecimento de programação. Porque um exemplo disso, você vai começando a depender do framework A, do framework B, do framework C. A exemplo disso, hoje, o Hash Dataware, ele é um excelente dialeto de hash. Por quê? O Hash Dataware vem de um conceito que eu me baseei em o RAD, que o Delphi sempre pregou e hoje ele tem matado o próprio RAD. Então nós temos ressuscitado o RAD. 2, se eu quiser tirar o RAD, eu tenho eventos. Então o que eu quis fazer? O melhor dos dois mundos e completar as duas coisas. Eu não quis fazer só para A ou só para B. Eu queria atingir todos os mundos. Mas só funciona em Object Pascal. Até o momento sim, mas eu tenho já os planos e irei converter, porque como eu disse, eu conheço várias linguagens de programação, vou convertê-las para outras. Vou converter o pacote para JavaScript nativo, vou converter o pacote, já estou fazendo para Arduino, ser mais do Arduino, já estou fazendo as conversões necessárias para que o Hash Dataware funcione em vários ambientes. Porque eu não quero ser relegado ao framework, eu quero fazer um dialeto. E para que você tenha um dialeto, ele tem que ser difundido. E para ele ser difundido, ele tem que funcionar em outros ambientes. É uma diferença básica. Eu não quero fazer um framework que ele funcione só ali, que esse às vezes é o mal que vai fazer monopolizar determinada situação. O framework tal só funciona em Delphi.
Ah, o framework tal só funciona em Lasa. Ah, o framework tal só funciona em PHP. Ah, o framework tal só funciona em Java. Isso é ruim. Porque você pega um conhecimento que a pessoa teria que ter, trava ele no seu framework e acabou. Um exemplo disso mesmo, o Hash Data Web, a gente tenta fazer o máximo simples possível, mas se vocês procurarem nossos grupos, nós damos amplo conhecimento sobre o que é hash, sobre o porquê eu tenho priorizado o binário ao invés do JSON, porque eu falo que JSON é horrível, o JSON ele é bom para integração, mas como pacote de comunicação de dados ele é ruim, porque ele é um string representando um objeto, então cada caractere é um byte, e isso é ruim. Se você tem um binário, você joga direto, você diminui tamanho. Ah, mas o binário é mais complexo de funcionar. Beleza, é por isso que eu quero pegar e fazer a compatibilidade com N linguagens, para poder dar essa flexibilidade. Porém, eu quero que vocês tenham conhecimento. E difundir o conhecimento é a base da liberdade. E quando as pessoas não difundem o conhecimento, elas querem te travar naquilo que elas fazem e tornar aquilo um comércio. E isso é bom e é ruim. Por isso que eu quero a opinião de vocês sobre as coisas. Lembrando, esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu quero nos comentários de vídeo, deixem um like no vídeo, comentem sobre o assunto, porque eu venho de uma escola que nós programávamos sem internet. Então, se você pegar um profissional como eu, sentar na frente do computador e falar, faz um sistema, tá aqui, ó, tirei a internet, eu vou desenvolver um sistema. Agora pense em você que está assistindo esse vídeo. Se tirar a internet de você, você desenvolve um sistema? Pensem no conhecimento, no autoconhecimento. Se eu não tiver internet, eu vou desenvolver um sistema? Ah, mas a internet é uma ferramenta maravilhosa. Sim, mas até a ferramenta maravilhosa da internet, vocês têm que saber escolher o que vocês vão usar. E às vezes, se vocês copiarem um código, vocês escolherem e saberem dar manutenção naquele código, que é outro do problema do copiador de código que nós falamos. Ele copia um código e bota no lugar, mas ele não sabe nem escrever as linhas que complementam aquele código. Se mudar uma vírgula, ele sai procurando em tudo quanto é lugar porque que aquilo não funcionou. Eu vejo isso até no Hash Data Web, que é mega simples. É tão simples de usar, e eu vejo, às vezes, as pessoas, quando elas têm uma diferença naquilo que é um exemplo ou um vídeo, elas saem procurando em tudo quanto é lugar. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Aí a gente vai lá, pô, mas era só isso, a pessoa falando, era só isso. Mas por que ela não consegue fazer? Porque ela não tem o conhecimento básico da própria linguagem, não do Hash Data Web, da própria linguagem, porque tem muitas e muitas coisas que nós damos suporte no grupo, nós, vários de nós, os administradores, os suportes e todos, que os problemas não é nem do Hash Data Web, é de Delphi, é de Lazarus, é coisas que eles não têm conhecimento básico da linguagem. Então, eu como programador recomendo a vocês que estão no mercado de trabalho, copiando código ou que não conhece a base, eu recomendo vocês pegarem livros e apostilas de programação básica, gente. Porque falta muito isso a vocês. Básica. Nós que sabemos a programação básica e avançada, vemos isso quando nós transmitimos o conhecimento. Porque mesmo quando nós colocamos esse conhecimento de forma extremamente básica, nós vimos programadores que não conseguem lidar com ele, porque o programador copia código da internet sem nem saber como funciona e para que funciona. Então tá aí um vídeo falando sobre o assunto. Lembrem, isso não é crítica nem nada, é um vídeo discursivo sobre o que é ser programador e como funciona um pouco a programação em si. Eu quero aqui parabenizar a todos os programadores da antiga, porque os programadores da antiga às vezes se desvalorizam, falando que hoje eles não são mais programadores. São sim. Exemplo disso é o próprio Hash Data Web, que é cheio de conhecimento antigo, não usa tanto conhecimento novo, é cheio de conhecimento antigo. Graças a vocês e a nós que mantemos o conhecimento antigo, quero parabenizar vocês, convidar vocês a se atualizarem e melhorarem, porque o que vocês têm é uma bagagem muito legal e eu
convivo com isso porque eu tenho muitos programadores da antiga que são amigos, e eu quero convidar os programadores novos a estudarem um pouco o básico da programação, saírem daquele conteúdo escroto da faculdade, porque o professor na faculdade, ele não tem intenção de ensinar vocês nem o básico da programação. Ele quer que vocês acabem a matéria para ele passar outra. Mas a programação mesmo, básica, ela envolve muito mais do que um pequeno período. Então, vocês têm que saber um pouco mais, treinar um pouco mais. Os nossos professores de antigamente, eles tentavam transmitir esse básico. Eu tenho livros até hoje do básico de C++, que são 3, 4 livros é o básico. E são livros de 300, 400 páginas. Hoje, se você pegar um programador novo, ele não quer ler 100 páginas. 100 páginas é o índice de um livro meu. Se eu mostrar um livrão meu que a gente brinca, que é os livrão grosso, o cara já não quer mais programar. Mas ele não sabe que aquilo ali é básico, aquilo ali é vida. O início da programação garante o seu final. Quando você faz uma boa base de programação, o seu programa ele é mantido por anos. Se você faz a coxa de retalho, você vai ter que refazer ele quando você adquirir mais conhecimento, ou você vai ser substituído. Seu programa vai ser substituído por outro. O que garante o seu sistema no mercado é ser um bom sistema, não ser um sistema barato. Porque um sistema barato, muitos vão ter. Mas esse sistema barato, ele vai cair num monte de defeitos que rapidamente ele vai ser trocado. Eu mesmo trabalhei em empresas de automação, que é até engraçado a gente ver isso. Muitos clientes vão lá, quando vem a febre do sistema barato, trocam o sistema para o sistema barato. Meses depois eles estão voltando para o seu sistema reclamando do sistema do cara. Então, se você faz um bom sistema, se você tem a base de programação sólida, se você conhece o básico, você vai depois aprender o avançado. Agora, se você ficar só recortando o código, sem se importar em saber para que serve, pode ter certeza, seu sistema já nasceu falido. Galera, obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que venham deixar o like aí para ajudar o nosso canal, tá? E que venham estar sempre com a gente, porque a gente sempre tem o melhor para dar a vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Assine o canal, estejam com a gente.